bando de povo! Existem mulheres que, quando a vida muda seus planos, transformam cicatrizes em pontes de amor e missão. Laura Nascimento é uma delas. Mãe do Henrique, do Arthur, ela aprendeu na pele o que é enfrentar o desconhecido, superar medos e, acima de tudo, transformar amor em força. Foi no primeiro ano de vida do Arthur que descobriu paralisia cerebral e, desde então, vem desbravando esse universo. À frente do LN Advocacia, se tornou referência na defesa dos direitos de crianças com deficiência e suas famílias. E para ajudar outras mães nessa jornada, criou o Manual da Mãe Atípica, um curso que acolhe, orienta e encurta muito os caminhos de algumas mamães. Laura não carrega só processos jurídicos, carrega histórias, batalhas e principalmente esperança. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda, Laura Nascimento. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, fiquei emocionada com esse relato, com essa descrição. Muito obrigada. Eu queria que tu começasse contando um pouquinho da tua história, que a gente estava conversando aqui mais cedo, que a Laura nunca pensou em advogar, até que veio o Arthur na tua vida, não é? Exatamente. A minha vida sempre foi muito linear, né? Aquela típica vida toda certinha. Casei, tive o Henrique, que foi meu primeiro filho, né? Passei no concurso, sou concursada ainda, mas aí toda aquela coisa bem regradinha. O Henrique nasceu quando o Henrique tinha um aninho foi quando o Arthur nasceu. Quando o Henrique tinha 5 meses, eu descobri que estava grávida novamente, e era do Arthur. E já a gravidez do Henrique foi toda certinha, tive parto normal, com 40 semanas. Já do Arthur, às 28 semanas, eu comecei a ter um sangramento, que evoluiu para um descolamento total de placenta, que é uma emergência obstétrica gravíssima. A gente teve muita sorte de estar internado no dia. E o Arthur nasceu com 30 semanas, prematuro extremo. Passou 9 dias entubado, 28 dias total na UTI. E saiu da UTI como uma criança que não tinha tido nenhuma repercussão da prematuridade. Só que quando a gente foi fazer as consultas de triagem ali neonatal, a gente descobriu que ele tinha ficado com lesões cerebrais, que em algum momento tinha sofrido hipóxia. E ali aos 3, 4 meses, a gente descobriu o diagnóstico de paralisia cerebral, que é a lesão associada ao atraso motor que ele tinha. E foi aí, né, que tudo mudou. Aquele impacto do diagnóstico é muito forte, o chão se abriu ali, e eu me vi, ao mesmo tempo que eu estava de luta, eu tinha que lutar por ele. Sim. E foi nesse momento que eu disse, eu passei um ano pagando as terapias, muito caro, né? Eu não sabia. Muito caro. É muito caro. Eu não imaginava quanto era caro esse mundo de terapias e quanto era importante. E aí passei um ano pagando, até que uma mãe, numa sala de espera, me disse que tinha conseguido que o plano custeasse as terapias do filho dela judicialmente. E aí eu dei um start. Então, eu vou tentar para o meu filho. Eu posso advogar no meu concurso, eu posso advogar, eu vou estudar esse assunto e vou tentar para o meu filho. E aí consegui o custeio das terapias dele, e a partir de então várias mães me procuraram para também entrar na justiça para conseguir as terapias para elas, e hoje já consegui ajudar aí centenas de crianças, e a advocacia virou meu propósito de vida. Eu acho que foi uma forma muito natural, né, que aconteceu na tua vida. Eu acho que a mãe, ela tem essa força que vai além da gente. E quando tu viu a necessidade ali do teu filho, depois de um ano, para quem não sabe, as terapias são muito caras, mas elas são essenciais para qualquer criança atípica. E os planos, geralmente, eles têm uma dificuldade muito grande em custear esse valor. E aí você encontrou aí na sua experiência de mãe atípica que influenciou essa tua decisão de entrar dentro do direito, né? Totalmente, assim, é como se o propósito encontrasse a gente, né? Não é a gente que encontrou o propósito, vai vindo as demandas e a gente acaba transformando. E vamos falar um pouco aqui dessa área de direito, até para ajudar outras mães. A Laura, no Instagram dela, já ajuda bastante. Tem o manual da mãe atípica, que também é muito legal. Mas o que você acha que são os principais direitos que muitas famílias de crianças com deficiência atípica ainda não sabem? Vou dar um exemplo aqui, claro, que tem até nos destaques do Instagram dela, o IPVA. Pronto, são muitos direitos, né, das crianças com deficiência. O Brasil é um dos países que tem a legislação mais vasta acerca das pessoas com deficiência. E muitas mães não sabem, foi por isso que eu criei o manual. Eu percebia isso, muitas mães, muitas dúvidas no Instagram, me perguntando no direct. Às vezes a
a mãe tinha direito a uma redução de carga horária, por exemplo, que impacta a vida dela e da criança totalmente, né? Ela tem aquela redução para acompanhar o filho nas terapias, para dar uma atenção maior para aquele filho que tem deficiência, e não sabiam. Então, são inúmeros, né? Isenção de PVA é um direito que também pouca gente sabe, e o carro não precisa estar em nome da criança. O carro pode estar em nome dos pais. Não precisa ser um carro novo, não precisa ser um carro PCD comprado com isenções. É possível conseguir a isenção desse PVA, inclusive os valores pagos retroativamente. É um direito relativamente novo, porque os tribunais vêm decidindo assim recentemente, mas também temos outros direitos, como isenção de IPI, IOF, redução de carga horária para mães que são servidoras públicas, o saque do FGTS, que é outro direito que pouca gente sabe, que é possível sacar antecipadamente o FGTS quando você tem um filho com deficiência, para custear terapias, para custear uma reforma no quarto, qualquer coisa que for necessária, né? Entre outros, né? O próprio direito à saúde, muitas mães não sabem que o plano de saúde é sim obrigado a custear terapias de qualidade, psicomotricidade, ecoterapia, hidroterapia e a educação, que eu considero saúde e a educação um dos mais importantes, né? A educação inclusiva, acompanhante especializado, provas e tarefas adaptadas, o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, é uma infinidade de direitos. Às vezes eu tenho um sentimento, Laura, e eu acho que você também deve passar por isso, que dificultam muito tudo. Tentam dificultar em todos os andares. Eu, com todos os privilégios que eu tenho, eu tive dificuldade com o meu plano. Eu até cheguei a conversar contigo. Eu tive dificuldade com o meu plano. E é um plano excelente, de muita qualidade, que eu pago muito caro. E eu tive problema na época da minha filha na UTI. Então, as pessoas saberem, entenderem, terem a oportunidade ali de entender melhor quais são os seus direitos, faz uma diferença muito grande dentro de qualquer família, porque o custeio da vida da criança atípica é muito alto, mas aí também tem os direitos, a gente tem os direitos. Exatamente, eu costumo dizer que a mãe atípica, ela acorda assim para matar, não é um leão não, são vários leões por dia, Sim. Já acorda em estado de alerta, porque tem que brigar com o plano, com a escola, com a sociedade, com o preconceito. Então, todos esses direitos é muito importante a gente ter ciência. Eu sei que é difícil a gente ter que lutar sempre, é desgastante, né? Causa um estresse muito grande, mas quando a gente vê o nosso filho fazendo terapia de qualidade, tendo a chance de se desenvolver no seu máximo potencial, toda a luta vale a pena. Eu tenho certeza que essa mãe que lutou por cada direito vai olhar para trás e não vai se arrepender de toda a luta que foi. Eu acho que a gente tem uma pergunta aí da dupla. Oi, Laura, prazer, que bom que você está aqui com a gente. Obrigada. Mais uma vez, a gente até já falou sobre isso hoje no programa, a gente também iniciou uma outra conversa sobre crianças, pessoas atípicas. Eu tenho um irmão autista e a mamãe, ela se hospedou, desculpa, gente, ela se aposentou, acho que aos 50 anos ou 48, alguma coisa assim, bem jovem, para cuidar do Hélio, né? E aí, como eu era muito jovem na época, eu não lembro muito bem, e eu queria que, se você puder, claro, explicasse um pouco sobre isso, sobre a mãe que pode se aposentar e ainda assim receber um valor, enfim, que é dela por direito, porque eu não lembro muito bem como que isso aconteceu, mas a mamãe se aposentou muito jovem para cuidar do Hélio. Ela deve ter se aposentado por alguma outra regra. Assim, hoje, infelizmente, seria muito bom, mas nós não temos assim, uma lei que fale que a mãe atípica pode se aposentar mais cedo. Mas eu acho que seria muito bom. O que a gente tem é realmente a redução de carga horária de até 50%, sem redução de vencimentos, quando essa mãe é servidora pública. Inclusive, a gente estamos com decisões quando também é seletista. Justiça do Trabalho também já tem reconhecido esse direito. Mas seria uma lei excelente, porque é um desgaste muito grande, né? Muito. E a gente precisa desse tempo a mais. A criança precisa, eu costumo dizer, a redução de carga horária, esses benefícios, não são para a gente, é para a criança. Meu irmão só evoluiu por causa da mamãe, porque ela abdicou do seu tempo de trabalho para cuidar dele. Exato, eu vejo muitos pais dizendo, mas eu não vou pedir redução porque tem um preconceito, né, no órgão público e tal. Eu falei, é um direito do seu filho. Ele tem direito a estar com esse acompanhamento e isso vai fazer uma diferença enorme na vida dele. Outra coisa, doutora, ainda perguntando sobre isso, a questão de tutela, né, curatela, eu acho. Se você puder também explicar um pouco. Porque, por exemplo, quando os meus pais forem embora para o céu, eu tenho a curatela. Então, de repente, se você pode explicar para o nosso público quem é irmã atípico, por exemplo, atípica, eu sei que eu tenho, agora eu que vou cuidar do meu irmão, apesar de ser mais nova do que ele. A Lei Brasileira de Inclusão, ela fala que a pessoa com deficiência pode tomar qualquer decisão hoje. Então, não é a regra a pessoa com deficiência ter uma tutela ou curatela. Mas é possível, né, ajuizar uma ação para conseguir essa tutela, a curatela, quando a pessoa...
ou que o pai não vai trabalhar. A verdade é que essa redução serve para que os pais acompanhem os filhos atípicos dentro das suas terapias, que eles fazem um acompanhamento mais próximo ali para poder entender melhor o que está acontecendo, porque enquanto você está no trabalho, o seu coração fica ali com ele, né? Exato, e não são só as terapias. Muita gente não sabe, mas quem é mãe atípica sabe muito bem tudo que está envolvido. É marcação de consultas, exames, briga com a escola, briga não vou falar briga, né? Mas as demandas escolares são muito grandes, as demandas com plano de saúde, as próprias demandas daquela mãe que ela também precisa se cuidar um pouco, ela precisa ir numa psicóloga, ter um momento de lazer. Então, é algo muito, muito maior do que o acompanhamento. Claro que o acompanhamento é importante. Tem os treinos parentais, Sim, que os terapeutas têm que treinar ali aquela família para lidar com aquela criança em casa. Então, é um universo ali que está por trás da redução de carga horária e muitas vezes a gente vê ainda o preconceito das pessoas, achando ali que é um privilégio muito grande, que nem precisava tanto. Então, eu sempre costumo dizer, se você não pode ajudar, não atrapalhe com esses olhares, com esses comentários, porque aquela mãe atípica, com certeza, ela precisa de apoio e compreensão e não de julgamentos. então, puxando aí um pouco, e como é que você acha que a sociedade pode contribuir para uma inclusão mais afetiva? Porque eu acho, efetiva, porque eu acho que existe ainda muito esse preconceito. Ainda acham muito que é besteira, que isso não acontece, só que é uma coisa que é o cotidiano. Ainda acham que é mimimi, né? Da mãe, que é a mãe que quer lutar demais, que está exagerando. E eu sempre digo, não espere a deficiência bater na sua porta para se importar. Porque hoje é uma estatística, acabou de sair ali os dados do IBGE pela primeira vez, né? E hoje aqui no Brasil, 1 em cada 38 crianças tem autismo. Então, se não for seu filho, vai ser seu neto, vai ser seu afilhado, seu sobrinho, alguém da sua família vai ter deficiência. E até você mesmo, eu tenho vários clientes que infelizmente tiveram AVC muito cedo, até crianças. Então, isso que eu falo, não espere a deficiência bater na sua porta para se importar. E o que combate, né, o preconceito, a meu ver, é o conhecimento. Então, procure conhecer, procure se conscientizar acerca dos diversos tipos de deficiência e ensinar os seus filhos. Porque, com o exemplo, eu tenho certeza que a próxima geração vai ser muito mais inclusiva que a nossa. A gente não estudou com crianças com deficiência. Quando tinha, a gente nem sabia o que era, né? A mãe dizia, não chega nem perto, nem olha, porque pode dar confusão. A gente não sabia o que era diagnóstico. Ninguém falava sobre o assunto, era um negócio muito velado e hoje em dia não. Nossos filhos estudam com crianças com deficiência, o Arthurzinho estuda, graças a Deus, superando aí todos os prognósticos. Então, eu acredito que essa nossa geração vai ser muito mais inclusiva, mas o que contribui para isso é realmente conhecimento. Eu acho que a informação faz a diferença. E aí eu queria te agradecer, queria que essa conversa tivesse sido muito mais longa. A gente já estou dizendo que eu vou virar um podcast, o meu quadro, porque eu sempre termino querendo conversar mais, porque eu tenho muitas perguntas. E a Laura é a prova viva de que o amor de mãe move o impossível, que quando a vida entrega um caminho que não estava nos planos, é possível transformar a dor em força, incerteza em propósito e medo em amor que transborda e transforma a vida de outras mães. Que essa conversa alcance cada mãe, cada família, que hoje precisa ser lembrada de que não está sozinha. Existe sim rede, existe acolhimento, existe voz e existe esperança. E principalmente existe muito, muito, muito amor de mãe. Muito obrigada, Laura, por emprestar sua voz, sua história e sua coragem. Que ela continue sendo abrigo e inspiração para muitas famílias no Brasil inteiro. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso. Eu sempre esqueço, gente, de finalizar o quadro, eu ainda estou aprendendo. E esse foi mais um de frente com a Malau.